E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje na nossa aula 7 nós vamos falar sobre ela, a NR7, o famoso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Pois é, o famoso PCMSO. Só que hoje, gente, eu não vou falar nada muito do PCMSO em si não. Eu queria falar para vocês, mas dar uma introdução do PCMSO, contando um caso que me aconteceu essa semana. E durante esse caso que aconteceu na semana anterior, que eu fiz a gravação desse vídeo, um caso que chegou ao meu conhecimento quando eu estava no cursinho preparatório ainda para o concurso para auditor fiscal do trabalho. Essa semana eu fui obrigado a lavrar um auto de infração numa empresa pelo fato dela ter submetido o trabalhador que ela estava contratando, ela submeteu esse trabalhador a exame médico admissional uma semana após o trabalhador ter iniciado as suas atividades. E a NR7 é clara quando ela diz que o ASO, o atestado de saúde ocupacional, o exame médico admissional, ele deve ser realizado antes do trabalhador iniciar as suas atividades. E, gente, isso não é só bom para o trabalhador, não. Isso é bom para a empresa também. Vocês estão lembrados dos GTTs? Eu comentei na nossa primeira videoaula, o Grupo Tripartite de Trabalho, que é esse grupo que elabora as NRs. Então, tudo que está dentro de uma NR foi um acordo desse GTT. E quem forma esse grupo tripartite? Ministério do Trabalho, representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Diferente das leis que são feitas pelo Legislativo, vamos abrir um parênteses aqui, Legislativo, deputado federal e deputado estadual. O Legislativo faz as leis. O Executivo, ao qual pertence o Ministério do Trabalho, o Executivo fiscaliza a execução dessas leis, ou seja, ela fiscaliza o cumprimento das leis. E o Judiciário julga. Lembram aquela história de poderes independentes? Então, é isso. Voltando para a nossa videoaula 7. Tá? Diferentemente das leis, as NRs são feitas através de um acordo desse grupo de trabalho. Então, para a empresa ser obrigada a submeter o seu trabalhador recém-contratado a exame médico admissional antes do início das atividades, é porque é interessante para a empresa também. Para o trabalhador, eu acho que não é dúvida para ninguém. Vai ver se ele tem algum problema de saúde, algum problema que vai torná-lo incapacitado para exercer aquela atividade, ou porque ele não tem condição para isso, ou porque ele desempenhando aquela atividade vai acontecer um agravo desse problema. Isso é lógico, você está protegendo a saúde do cara. Só que para a empresa, gente, é o seguinte, se você mandar enviar um trabalhador para ser submetido a exame médico admissional após o início das atividades e for constatado que ele tem um agravo, determinado tipo de agravo à saúde, a empresa não vai conseguir provar que esse problema de saúde ele já tinha. Eu sei de um caso, eu vou contar para vocês, tá? Que esse caso que eu fiquei sabendo quando eu estudava no cursinho preparatório, uma empresa foi condenada em primeira instância a pagar R$100 mil por causa de 3 dias de diferença entre o exame médico admissional e o início das atividades. Foi o seguinte, a empresa, a construtora, contratou um betoneiro. Quem é o betoneiro? Aquele cara que fica naquela máquina que prepara o concreto dentro do canteiro de obras. E aquilo emite muito barulho o dia inteiro. Então, é praxe, todo PCMSO que a gente pega, o médico, o coordenador do PCMSO, exige que seja realizada a audiometria, que é um exame que faz para ver a capacidade auditiva do trabalhador, seja feita a audiometria para todo betoneiro. Pois bem, digamos que esse cara tenha sido contratado no dia 1º, começou a trabalhar, foi enviado para o exame médico no dia 4. Constatou problema grave de audição. Então ele foi considerado inapto pelo médico para exercer a função de betoneiro. Ele voltou para a obra, conversando com o pessoal da engenharia, da obra, da administração. Ah, doutor, falaram que eu estou com problema de audição. Aí o engenheiro, ué, fulano, você tem problema de audição e não contou nada para a gente? Ué, mas eu não tinha problema de audição antes de começar a trabalhar aqui. Ah, você ficou surdo trabalhando 3 dias pra gente? Fiquei, doutor. Prova que eu já era surdo. Gente, não é o trabalhador que tem que provar que ficou surdo trabalhando na empresa.
É a empresa que tem que provar que ele já tinha esse problema antes de começar. Isso no direito do trabalho se chama inversão do ônus da prova. E pessoal, sem o exame médico admissional antes do início das atividades, a empresa não tem condições de provar que esse cara já tinha esse problema. Aí, lógico, para ser esse valor de 100 mil reais de indenização, o pessoal comenta, né, eu não sei do caso em si, isso é o que eu ouvi falar na época, né? O engenheiro botou o cara para fora, xingou, humilhou, o cara entrou por dano material, dano moral e etc. Isso foi em primeira instância essa indenização. Então, gente, o que eu queria chamar a atenção para determinado dispositivo estar na NR, todo mundo achou que valia a pena. Ministério do Trabalho, empregadores e empregados. Tá? Sem contar que, fora esses casos, né, uma empresa é muito ruim ela ter que abrir mão de um trabalhador, ela investiu no treinamento, esse trabalhador já conhece o pessoal da atividade, já conhece o jeito de trabalhar da empresa, já está entrosado, isso tudo é custo. A gente não tem que pensar em custo, não vou mandar o trabalhador fazer o exame médico, não. Se a fiscalização do trabalho chegar, a gente manda. Acontece muito, gente, sabe? Acontece muito, né? Então a gente tem que parar de pensar em custo, só o que a gente está abrindo mão do dinheiro agora. Né? O que você vai gastar contratando um novo trabalhador, treinando um novo trabalhador, ter um trabalhador encostado pelo INSS, gente, isso tudo é custo, tem que ser mensurado, ok? Achei interessante trazer à tona, vamos esperar a repercussão disso. De novo, eu passei dos 5 minutos, eu peço desculpa para vocês, tá? Mas estou encerrando por aqui. Continuo à disposição no Orkut, tá? Meu e-mail também está à disposição. Aí embaixo ele está escrito, é o sabino.sst@gmail.com. Para quem achar interessante, pode me localizar também no Facebook, tá? E eu estou no Twitter aí também, sempre que eu posto um vídeo novo no YouTube, né, o Twitter automaticamente coloca essa informação lá. Ok, gente? Mais uma vez, obrigado. Me desculpem pela extensão do vídeo. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido útil. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.